Olá, seja bem-vindo ao canal Placar Corinthians. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha do Timão. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E ó, o negócio é o seguinte, o programa aqui, ele se destaca por não ter mimimi. A gente fala o que a gente pensa. Não. Ó, o futebol tá ficando chato. Eu não sei se vocês concordam com esses treinadores hoje. Com esses treinadores hoje, a gente não vê mais futebol. Eu tenho aqui pra falar Silvinho no Corinthians, Rogério Ceni no São Paulo. Esses caras, eles não conseguem fazer o time jogar bem. Me desculpa a sinceridade, Mauro Betting, que se você quiser discordar, Vampeta. Agora, o Silvinho, por exemplo, o cara tá no Corinthians, já o quê, Bruno? Você que é bom de data, já há quase um ano? Desde o início do Brasileiro do ano passado. Eu não lembro, mas foi desde a primeira rodada do ano passado. Ele não consegue fazer o Corinthians jogar. E a gente fala, mas ele levou o Corinthians pra Libertadores. Obrigação. E sem jogar bem, nunca jogando bem. Mais uma vez esse time do Corinthians jogando mal. E a gente vê, aí vocês vão falar, mas estava sem o Renato Augusto e o William. Então, esses caras salvam ele. Fica claro que se esses caras não jogarem, se depender de esquema de jogo, de tática de jogo, o Silvinho não faz o Corinthians jogar, assim como o Rogério Ceni não faz o São Paulo jogar. Eu sei que a gente pede tempo pro treinador trabalhar, o Rogério Ceni tá 4 meses no São Paulo, tá bom, mas e o Silvinho? Tem defesa ainda pro Silvinho? Porque Libertadores, pra mim, era obrigação com o time que o Corinthians tinha. Vamp, em nome do corintiano, tem salvação ainda pro Silvinho? Lembrando, Jorge Jesus foi oferecido e negaram por acreditar no Silvinho. Eu achei a maior burrice. Você não. O Silvinho tem salvação? Ele ainda vai fazer esse Corinthians jogar futebol? E o torcedor já fez manifestação, hein? No lado de fora do estádio. Boa tarde a todos, né? Assim, a gente sabe que o Bruno acabou de falar, né? O Silvinho pegou na primeira rodada, né? Sim. Só que agora ele tá pegando uma pré-temporada, fez a pré-temporada, chegou a reforços importantes. Mas eu acho que tá muito cedo ainda, segunda rodada, pra já pensar, ó, tira o Silvinho, tira o Rogério Ceni, né? O Rogério também chegou, tem 3 meses em São Paulo, mas dá pra fazer jogar melhor mesmo. Eu acredito que o Corinthians vai jogar melhor na temporada. Mas até quando, Mauros? Até quando que o Silvinho vai ter crédito? Crédito eu acho que já não tem, já tá no cheque especial, né? Já tá naquele limite, negocia aqui, negocia ali. É interessante, pegando só os 2 jogos, e sempre lembrando que pro Silvinho, pra qualquer time no São Paulo, qualquer lugar do Brasil, ainda é muito cedo para você fazer uma avaliação rigorosa. É a partir da 6ª, 7ª rodada com pré-temporada, embora essa, evidentemente, tenha sido melhor do que a anterior, por tudo aquilo que a gente soube da pandemia e por esse calendário que não se fecha. Contra a Ferroviária na Neoquímica Arena, era pro Corinthians ter goleado. Ali foi muito melhor do que eu imaginava. Mas ontem o Corinthians venceu com um gol que pra mim não marcaria o pênalti, depois a gente pode discutir. E depois, pra variar, o time recuou muito. E o que é pior, mesmo recuando, deu espaços absurdos, generosos pelos lados, né? E jogou de novo muito mal. Praticamente teve um tiro longo no segundo tempo, comecei o jogo, mas nada. Assim, contra um time que bem montadinho, o Santo André, mas, sabe, de novo, é muito preocupante, porque teve a pré-temporada, eu sei que é segunda rodada apenas, mas aí eu sou obrigado a dar razão a você. E quando eu sou obrigado a dar razão a você... Não é um bom ponto. Não é um aí ponto fica positivo. Difícil, nada. Mano César, você também avalia assim? O Silvinho já teve a chance dele, porque o Rogério Ceni ainda tem uma defesa. São 4 meses de trabalho. Agora, o Silvinho, há quanto tempo que a gente vê o Corinthians jogando do mesmo jeito? Chega reforço, chega jogador que joga bem, que propõe jogo, e mesmo assim o Corinthians não sobe de rendimento. Bem, eu acho que assim, a maior dificuldade hoje também é que se o Corinthians olhar para o mercado não vai ver muitas opções, né? Porque assim, para mim essa história de Jorge Jesus e Corinthians é parecida com o Soares, com o Cavani, né? Com essa turma toda aí, que Diego Costa, cadê? Não tem, né? Aquela conversa toda. Não, um dia descobriram que o Diego Costa era caro. Pô, nossa, descobriram algo depois, no final da história. Boa, que novidade. O que me chama a atenção do Silvinho, assim, negativamente, em relação ao Ceni, por exemplo, o Ceni estava desanimado ontem, nitidamente insatisfeito. O Silvinho parecia satisfeito. Ele deu uma resposta até grosseira ao companheiro Rodrigo Vessone, quando perguntou a ele com relação à postura do time no segundo tempo, né? Que o time recuou, e aí o Santo André começou a atacar e tal, criar alguma situação de desconforto. O pênalti para mim também não existiu. E ele disse, não, o adversário também existe, o adversário sobe as linhas, sobe os laterais e tal. Sim, mas se você tem um time tecnicamente superior, você permite que o adversário te jogue para o seu campo? Não, é uma estratégia também. Para mim, que eles vou recuar, vou chamar o adversário, vou jogar no contragolpe e tal, que é quase todos os técnicos brasileiros fazem, né? Assim, o repertório deles é basicamente esse, muito pobre. E eu vou usar a palavra pobre, que foi a palavra que ele usou para avaliar a pergunta, né, a análise do colega, no caso do Rodrigo Vessone. E aí depois ele se contradisse no final. Ele disse assim, não, infelizmente isso aconteceu. Sim, então está concordando com o cara. O repórter faz a pergunta, ele discorda, depois acaba concordando. E elogiou a atuação do time. Eu acho que isso é o pior. Se ele dissesse, realmente a gente, na minha visão, tá? Não precisa concordar comigo, na minha opinião. Se o técnico do Corinthians dissesse, olha, realmente o time do segundo tempo cedeu muito campo, a gente correu algum risco, porque estava só em 1-0 e tal, podemos melhorar, temos que melhorar, mas não, ele falou como se tivesse sido uma ótima atuação. E o mais preocupante
Aí até uma maldade. E aí ele desafiou o Vessone ainda. Eu falo desafiou porque estou de brincadeira. Convido você a assistir a partida aí, a brincadeira, né? Pedir pro cara ver o jogo de novo. Outra vez aquele jogo de novo. Aí você tá de sacanagem mesmo. Você tá querendo esculachar o colega, todos nós. É uma tortura, né, Não mano? dá pra ver aquele jogo de novo. Aquele foi o tipo do jogo que você vê por dever de ofício. Não por opção. Vários jogos, né, Mauro? Vários jogos são assim. Esse foi um deles. O corintiano vê o jogo porque ele vai torcer pelo time dele. Mas a torcida não estava satisfeita. A atuação é ruim. Eu acho que o pior é isso. É a coisa caminhar mal e o técnico minimizar os problemas do time. Que independe... Eu não gostei, por exemplo, também contra a Ferroviária. Especialmente o Paulinho de centroavante. O Paulinho parecia que era o tal 9 que o Corinthians queria contratar naquele jogo. Ele não jogou... O pessoal diz que agora o jogador pisa na área e infiltra, né? Então... O que ele fez, inclusive, a vida inteira muito bem, Paulinho. Né? Só que ele jogou infiltrado lá, né? Não, ele já estava enfiado. Ele estava plantado na área. Ele não estava chegando na área como ele fazia nos seus bons tempos, né? Chegando para finalizar de cabeça e tal, até com os pés, entrando na área. Não, ele estava lá dentro da área. O Roger Guedes saía para tentar construir e ele jogava lá dentro da área. Para mim, isso é uma certa desorganização. E o Renato Augusto, naquele jogo, vinha buscar a bola lá no meio do zagueiro para começar tudo sozinho. E não tinha companhia. Esse é o time. Então acho que existem problemas, eles me parecem bem evidentes. De fato, o tempo que o Silvinho teve já é bem razoável. O time poderia estar num outro estágio. E, repito, o que eu acho mais preocupante é o técnico minimizar os problemas da equipe. Porque se você não os identifica e você diz que está bom, então é que vai ficar assim mesmo, não vai melhorar. Eu acho que esse é o grande ponto. Bruno, antes de eu passar para você, a gente tem esse trecho que eu inclusive pedi pro pessoal da produção separar, porque realmente é gritante. E aí o Mauro falou agora sobre esse trecho aí da coletiva do Silvinho. A gente vai rodar porque realmente ele tirar onda com o que ele faz o Corinthians jogar é inacreditável. Pode rodar. Boa noite. É interessante, você me faz uma pergunta para mim analisar, mas você tem uma análise, eu discordo obviamente do teu análise, ele é bastante pobre inclusive. O time é muito ofensivo. É por isso que é bom as réplicas e tréplicas. Quando nós jogamos com GP de meia e Gustavo aberto, eu não sei se você chegou a ver isso, o time é muito ofensivo. Primeiro tempo são 60% de posse de bola, boas chances de gol e boas chances de liquidar o jogo. Você tem um segundo gol, talvez um terceiro exagero sim, mas um segundo. Nós temos 60% de posse, muita troca de passe e ao contrário, boa parte do primeiro tempo, o nosso adversário jogou em linhas baixas e nós comandamos, tivemos 60% de posse de bola dentro do campo adversário. E o time é muito ofensivo. Evidentemente que aí entra, quando você não faz o gol ou não define um jogo, no caso foi a segunda, você tem maiores dificuldades no segundo tempo. O adversário já não tem o que perder mais. A gente tenta explicar uma vez, duas, mas é mais difícil. O adversário se lança, tem um adversário do outro lado. E aí ele joga, os laterais avançam, os externos vêm para dentro, faz 7, 8 no teu campo. Enquanto você não define o jogo, ele está ali. E foi o que infelizmente ocorreu. Mas eu discordo absolutamente. O time foi ofensivo, se mostra nos números. Evidentemente que tem uma troca. E aí quando você vê o jogo inteiro, eu te convido a ver, você vai ver que está repartido bem. Mas para nós, a posse de bola e as condições de vencer o jogo, nós tivemos um time que deveria vencer o jogo absolutamente, sem nenhuma sombra de dúvida, o Corinthians. Agora, Bruno, ele fala que a pergunta foi pobre. Bem mais pobre do que a pergunta do repórter foi o futebol que o time dele mostrou. E isso ele não falou na resposta. Não, foi muito ruim mesmo. O Corinthians não jogou bem, em momento nenhum, o jogo foi horroroso. E assim, eu não sou daqueles que defendem sempre a imprensa. Eu acho que tem perguntas que são ruins, tem perguntas que são maldosas e o técnico tem todo o direito de responder. Aliás, acho que se eu fosse técnico eu não teria muita paciência, mas isso é outra história. Mas assim, o Corinthians joga mal mesmo, isso é um fato, é verdade, poderia jogar mais, principalmente fora de casa. E mesmo contra um adversário como o Santo André, que o Corinthians fez alguns jogos bem ruins fora de casa no Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, por exemplo, contra os reservas do Flamengo. Você ainda pode dizer, era o Atlético, era o Flamengo, eram times mais fortes. Mas ele joga igual contra o Santo André, que é um time muito fraco e que realmente, quando o Corinthians tem vantagem, ele recua. E não é um time tão rápido também para jogar no contra-ataque. Então, realmente, tem coisas aí que precisam melhorar. O desempenho fora de casa é muito ruim, mesmo no Campeonato Paulista, quando ele pega um adversário mais fraco do que ele pega no Brasileiro. Mauro Betting, eu não vou ficar em cima do muro. Pra mim, o Silvinho tem que cair. Pra mim, tem que cair. Pra mim, o Silvinho não é treinador pra esse Corinthians. Ele não vai fazer esse Corinthians jogar futebol. Ele já provou que ele não vai fazer esse Corinthians jogar futebol. Por enquanto, assim, o provou eu acho um termo muito forte e tal, mas assim, eu vou reiterar algo que até o Mauro falou, eu falo bastante também, só em relação à análise que o Silvinho fez. Das coisas que eu acho mais detestáveis do futebol brasileiro nos últimos anos é a análise dos treinadores brasileiros sobre o desempenho das equipes. Gente, qual o problema de dizer que jogou mal? Ou que foi subjugado pela equipe adversária. Pegar um exemplo de outro cara, e repito, dois dos caras que eu conheço, antes mesmo de serem treinadores, e com treinadores também, que mais conhecem futebol, lembrando sempre que você conhecer futebol, não necessariamente você vai ser um ótimo treinador. E não estou os excluindo, mas apenas para citar dois que eu respeito muito o conhecimento. O próprio Silvinho e o caso específico Roger Machado. Quando ele perdeu para o Fluminense pelo Palmeiras em 2018 e logo depois ele foi demitido também pela entrevista coletiva, que parecia que era a primeira academia do Palmeiras jogando no Maracanã em 65. E foi uma atuação horrorosa, mais uma daquela situação, embora o desempenho à época
fosse bom. Então o que o Mauro César falou agora é muito real. A análise, se for ver alguns jogos, e não estou falando só do Roger, do Silvinho, de muitos treinadores, inclusive os mais experientes também. E pode brigar com a gente, pode brigar com os fatos também, o futebol e tal. Mas tá demais essa coisa, o dissociamento entre o que se vê em campo e o que tá lá. Eu ainda acho que o Silvinho tem potencial. Eu não gosto de demitir Da onde, ninguém. Mauro? Da onde tem Não, potencial? ele tem muito- Ele no não. Lyon é só 11 jogos. só passou ok. vergonha. Não. No Na Libertadores. Corinthians só passou vergonha. Na Champions ele até ganhou os jogos dele, mas não estava bem. Tá? 11 jogos, acho muito pouco. No Corinthians já dei tempo para sim. Eu, pessoalmente, até pelo apreço que eu tenho, profissional e pessoal, e pela história que ele construiu como treinador e pelo próprio Corinthians, eu ainda teria mais paciência. Mas, de novo, é uma coisa que eu falo sempre. Eu teria como, digamos, analista, pitaqueiro, tal, jornalista. Se torcedor do Corinthians, você me pergunta, se o Silvio estivesse tendo esse desempenho no Palmeiras, que é o meu time, você isso. teria... Aí, é o que eu tô falando. Não falei nada. Mas é o que eu tô falando. O torcedor do Corinthians já tem que ficar esperando até Não, quando então, pra ele ver o eu time dele jogar entendo, futebol. tá, eu entendo. Não tem Assim, como, já era não pra tem estar melhor. como defender. Indiscutível. Já era pra estar melhor. Entendeu? Porque a única defesa é essa, foi pra Libertadores. O Vampeta até saiu do Mauro programa César, aqui. Mauro César, o Vampeta até saiu, ele tá constrangido, ele até saiu. Olha lá. Cadê Olha o aí, Vampeta? ó. Mas, ô Mauro, não chega a ser O constrangedor. Vampeta é invisível, igual o Campeonato Carioca. É isso. É até muito visível em vários lugares, né? Porque hoje você precisa ter um guia pra saber E o o que tá Mauro passando no fez uma jogo. observação boa, igual os jogos do Campeonato Carioca, porque pagou transmissão e não estão passando pro torcedor. Além disso, mas quando se paga aqui também não sabe direito em qual lugar. Agora, ô Mauro, Qual dos jogos que você não concorda que ele já teve o tempo dele? Já deu. O Corinthians não vai jogar futebol com o Silvinho. E outra, vai pra Libertadores. Todo mundo vai pra Libertadores hoje em dia no futebol Não, brasileiro. metade é só um do Brasil G8. passando. Não, G9 pra cima. É um Acho que a G8. Libertadores não é aquele mérito todo. Então, pra mim, ele não teve mérito. Ele só fez esse Corinthians jogar mal. Você acha, Mauro, que ainda tem como esperar alguma coisa do Silvinho? Inclusive, no final do Brasileirão, o Corinthians foi ultrapassado pelo Fortaleza, né? O Fortaleza ficou à frente do Corinthians com um elenco muito mais modesto, investimentos muito menores, não tem como comparar. Assim, eu acho que o Silvinho, qual era o crédito do Silvinho quando assumiu o Corinthians? História no clube, carreira brilhante como jogador, passou por várias equipes importantes e tudo. Vai, vem, Vampeta. O Vampeta agora... Ele tá voltando, ele tá voltando. Ele tá menos Não, constrangido. Tá no banheiro, tá Atrapalhou mal. Não, o patrão chamou. Ah, você não tava no banheiro, não? Não, o patrão chamou. Ou seja, chamou pro cantão, né? Claro que não. Pra dar aumento. Tá até suado, tá até suado. Olha lá, opa! Era melhor levar esse porra do Evaristo. Fala, Mauro. Então, mas assim, quais eram as credenciais dele? O Lyon foi uma passagem muito rápida. Foi auxiliar do Tite, o Tite tem uma história muito longa no Corinthians, foi jogador do clube, passou por clubes importantes. O Silvinho teve uma carreira brilhante, jogou em grandes equipes, grandes treinadores. Então, acho que é mais assim, a teoria, né? O perfil parece de um jovem treinador com potencial, né? Mas na prática ele até agora não mostrou isso. Acho que isso para mim é muito claro. E o tempo já é suficiente para que ele mostre algo mais. Repito, acho que o mais preocupante é ele não ou não enxergar ou não admitir, aí vai de cada um, que o time tem grandes problemas. Inclusive no segundo tempo, o Fortaleza, o Santo André finalizou bem mais que o Corinthians. Foram 11-7. No primeiro tempo, o Corinthians finalizou mais, teve mais posse de bola, concordo. Acho que os números que ele fala ali, que ele cita na resposta ao Rodrigo Vessoni, eles são mais compatíveis com a primeira metade do jogo. A segunda metade não, que é justamente quando o time de fato recua. Marca lá atrás. Recua, marca lá atrás e chama o Santo André. Isso é uma coisa que eu não consigo entender no futebol brasileiro, por que tantos treinadores fazem isso. E eu esperava do Silvinho algo diferente. Como, por exemplo, eu sou o Corinthians, jogo contra o Santo André, eu faço 1-0 num pênalti que eu ganhei de presente ainda por cima, porque acho que não foi pênalti. Eu vou fazer o segundo gol, vou matar esse jogo. Eu vou jogar em cima dos caras. Vou fazer o segundo, quem sabe o terceiro, eu liquido esse jogo e fico tranquilo. Não, você fica flertando com o perigo, né? Até o final. Por que isso? Se você tem um time melhor, mesmo com os desfalques que o Corinthians teve ontem, e ainda está satisfeito com isso, se ele pelo menos demonstrasse algum inconformismo, não tá bom. Temos que melhorar? Menos mal. Mas ele parece satisfeito. Aí é para ficar preocupado. Mas vai contratar quem? Essa é a grande questão. Jorge Jesus. Parece que ele foi oferecido pro Corinthians. Parece que é um pouco caro o Jorge Jesus, né? Parece que o Corinthians já está mais do que no cheque especial, como disse o Mauro Betti. O Corinthians está sempre muito além. Aliás, o Corinthians é o clube que comemora quando a dívida, o seu presidente comemora em coletiva, que a dívida continua perto de 1 bilhão. Quase um ano depois, Não cresceu de defende 1 bilhão. O Vamp também defende isso. Não, mas assim, você pegar. A dívida é maior por causa do estádio, né? Você pegar uma dívida de 1 milhão. Essa é a dívida fora do estádio. Não, é isso que eu tô falando. Porque eu calculo assim, o cara fala assim, Bento, como é que você faz o cálculo? Vende 3 jogadores arruma 3 jogadores pra vender a 50 milhões de euros, dá quase 1 bilhão. Tá, mas e o estádio? O estádio ninguém vai pegar, botar nas costas e levar. Essa teoria vampetista. Mas não vai pegar, não tem como. Vai ter que pagar. A dívida tá lá. Já vai pegar o estádio. Vai estar lá Itacana, ninguém vai pegar o estádio, botar nas costas e sair correndo com ele. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário e de também ativar as notificações do canal. Até a próxima e vai Corinthians!